E para quem não me conhece, meu nome é Lavínia Ribeiro, sou enfermeira dermatológica há 12 anos. Eu ensino enfermeiras a tratar qualquer tipo de ferida em 3 meses, se tornando referência na sua região, mesmo que você esteja começando do zero. E hoje nosso tema é armadilhas dos plantões e das unidades básicas de saúde, o que acontece, né, nos plantões, e tanto nas unidades básicas como nos plantões mesmo dentro dos hospitais, que dão essas armadilhas na gente e a gente não consegue ir pelo caminho do resultado do tratamento de feridas, né? A gente faz, ó, ao invés de ir pelo caminho do resultado, evolui, né? Quais são essas armadilhas que vocês acham que a gente vai encontrar, tá? As maiores armadilhas, o que é que a gente acha que vai encontrar lá nos plantões? Gente, ó, presta atenção, vou dizer o que eu passava, né, quando eu estava dentro no plantão, no hospital, né? Eu trabalhei sempre, a minha vida toda, eu trabalhei dentro do hospital. Para quem ainda não sabe, né, a minha história, eu nunca me identifiquei, minha gente, muito com unidade básica, não, de saúde, nem nunca me identifiquei, assim, com posto de saúde, nem PSF, nada disso. Eu fiz estágio, né, na minha época, e eu fiz estágio tanto no hospital como na unidade básica, e o que eu mais me identifiquei era o hospital. Então, eu só queria trabalhar no hospital. Aí eu fui para fazer a seleção do hospital. Eu não fiz concurso, nunca fiz seleção, nunca quis trabalhar em unidade básica, não. Aí eu fui, fiz a seleção do hospital, passei muito tempo, 12 anos dentro do mesmo hospital que eu passei, logo assim que me formei. E aí, lá dentro do hospital, o que mais eu percebi que foram armadilhas que me fizeram parar realmente para pensar o porquê que eu não estava tendo resultado dos pacientes e tudo isso. E, gente, a primeira coisa, assim, que eu penso muito, que é uma armadilha muito grande dentro do hospital, é um plantão corrido, né? Mas isso acontece também dentro da unidade básica. Tem muitos pacientes, é muita coisa para fazer, né? Muito paciente para atender. E naquele plantão corrido que a gente dá, tanto se for no hospital como se for na unidade básica, a gente fica sem conseguir dar conta, né? De tudo que vai acontecer. Então, como é que a gente faz um curativo nos plantões corridos? A primeira coisa, não sei se isso acontece com vocês também, mas a primeira coisa, quando eu trabalhava no hospital, era a gente delegar os curativos, a enfermeira delegava os curativos para os técnicos de enfermagem. Claro que pode ser feito isso, a depender do tamanho, né, da ferida e do grau de complexidade daquele curativo, pode-se sim delegar o curativo para o técnico de enfermagem, porque ele está fazendo sob a supervisão do enfermeiro, tá? Então, pode se fazer sim. Só que a gente termina não conhecendo, não entendendo. E assim, a supervisão é à distância, porque a gente olha, conhece a ferida do paciente, sabe o que está acontecendo, ou simplesmente o técnico que faz a troca do curativo e a gente nem entra para olhar essa ferida. A gente nem entra para avaliar, sabe? Então já tem esse ponto, assim, né, que a gente está fazendo os plantões muito corrido, muito corrido, muito corrido, a gente tem muita coisa para fazer, e aí quando tem uma coisa ou outra, que é os curativos, a gente olha assim e diz, não, pode fazer porque eu estou com outra coisa, eu tenho que providenciar um raio-x, eu tenho que providenciar o exame laboratorial desse paciente, eu tenho que providenciar a tomografia desse paciente, né? E aí a gente tem trilhões de outras coisas para fazer, que ninguém vai fazer pela gente, e aí o que acontece? A gente negligencia a assistência ao paciente, a gente não olha para o paciente. E muitas vezes, quando a gente vai fazer os curativos, a gente não tem tempo de olhar toda a história do paciente, de perguntar a história do paciente. A gente simplesmente faz curativos, né? A gente não trata as feridas dentro desses plantões exaustivos, os plantões que são muito corridos, né? A gente não consegue. Por quê? Porque é muita coisa para fazer. E aí, quando chega lá, né, naquele momento que está lá junto com o paciente, a gente vai trocando o curativo, faz a limpeza, troca o curativo, pega outra cobertura, bota uma cobertura aqui, outra aqui e acabou-se, né? E a gente trocou o curativo, porque a minha responsabilidade é trocar o curativo, é um curativo complexo, né? E a gente vai e olha até ver que, por exemplo, o paciente está com muita quantidade de exudato, a gente vê o tipo de tecido, claro, porque a gente está olhando ali a ferida, né, o curativo, mas a gente fica com o cuidado todo centrado na ferida. E essa é a questão, sabe? Essa é a questão. A gente aprende, minha gente, desde a faculdade, a gente aprende na faculdade, a gente aprende na pós-graduação, o cuidado é centrado na ferida. O que a gente aprende no tratamento de feridas? E aí, o que vai acontecer? Quando a gente vai pegar um paciente desse, a gente não consegue dar continuidade no tratamento. E quando a gente pega o paciente, quando a gente aprende lá na faculdade, né, na pós-graduação,
a gente aprende muito a olhar para a ferida, né? O que é que vocês aprendem? O que é que vocês aprenderam? Me conta aqui, tá? Nos comentários. O que é que vocês aprenderam lá na faculdade sobre tratamento de feridas, né? Tratamento de feridas. O que é que vocês lembram que vocês aprenderam? Porque, olha, o que eu aprendi foi assim: olhar o tipo do tecido, olhar se tem muito exudato ou pouco exudato, e olhar se o paciente tem infecção, se não tem, se tem odor, se não tem, tá? Era isso que eu aprendi. E aprendi no máximo, dentro da pós-graduação já, eu aprendi a mensurar a ferida. Eu aprendi a fazer a medida direitinho, né? Mensurar largura, profundidade, né? E altura, tudo, o comprimento, tudo direitinho da ferida para poder acompanhar, né, esse processo. Isso eu aprendi na pós-graduação. Foi isso que aconteceu. Eu não sei se vocês aprenderam do mesmo jeito, mas era isso que eu tinha aprendido, tá? E aí, depois, durante muitos anos da minha vida, eu fui tratando feridas dessa forma, analisando qual era a quantidade de exudato, qual era a cobertura ideal. Eu estudei muito sobre as coberturas, e aí eu pegava uma ferida, por exemplo, assim, uma ferida cavitária, eu sabia que tinha que preencher e estava com muita quantidade de exudato. Então eu pegava um alginato, a hidrofibra, né, que eu já conhecia, e colocava aqui para encher a cavidade. Pronto. Eu fazia todo o tratamento da ferida, né? O tratamento tópico, todo o tratamento da ferida em si. Então o tratamento da ferida estava ok. Eu tinha feito tudo, todo o processo aqui, né? Então, alguns pacientes eu tinha resultado, com certeza. Porque, gente, se a gente fizer um tratamento tópico e não atrapalhar o processo de cicatrização, só de não atrapalhar esse processo de cicatrização, já é grande coisa, né? Só de não atrapalhar esse processo de cicatrização, o paciente, muitos pacientes, 90% dos pacientes, eles só precisam disso. Só precisam que você, enquanto profissional, não atrapalhe o processo de cicatrização. Então, se você não atrapalhou, se você manteve um ambiente úmido, se você preencheu bem a cavidade, se você sabe topicamente fazer todos os procedimentos e sabe também a cobertura, você pode ser que alguns pacientes você consiga sim, né, tratar. E aconteceu comigo. Muitos eu conseguia tratar. Mas chegava num ponto de alguns pacientes que eu fazia tudo que tinha que fazer, e esgotavam as minhas possibilidades. E eu trocava de coberturas como se aquela cobertura mais cara fosse melhor, né? Então, não, vou botar o alginato, não, vou colocar o Urgoclean AG aqui, que aí vai ter uma resposta melhor. Não vou colocar o Urgoclean AG, vou colocar uma terapia DAC aqui, né? Que é um Siltec Sorbact para poder ver, porque aqui é uma outra tecnologia, então eu vou alterar e vou colocar aqui uma outra tecnologia. Então, né? Aí eu ia trocando de cobertura, ia colocando a cobertura melhor, outra cobertura, né? Que fosse realmente funcionar, que eu achava que ia funcionar mais, porque a cobertura era melhor, era mais cara, tinha tecnologia diferente, né? Então eu ia fazendo dessa forma. Só que muitos pacientes aconteceram de eu não ter resultado. E aí, o que estava acontecendo? Onde eu estava errando, né? Por quê? Porque a gente aprende, gente, desde o começo, desde a faculdade e até na pós-graduação, a olhar para as feridas. A gente não aprende a olhar o paciente. Isso é um fato muito, muito, muito importante. Que eu quero que daqui em diante vocês tenham isso como o corte da transformação da vida de vocês, tá? Porque quando vocês pegam um paciente e olham o paciente sem ser olhar para a ferida só, olha o paciente, entende como é os exames laboratoriais dele, entende o que o paciente está vivendo, investiga a situação do paciente, investiga tudo o que você pode do paciente para poder você entender o fator que está interferindo no processo de cicatrização, para você entender para quem você vai encaminhar, o que está atrapalhando esse processo de cicatrização. Quando você consegue enxergar de outra forma, quando você consegue analisar clinicamente o paciente, tem um olhar clínico para o paciente. Quando você tem um olhar clínico para o paciente, você tem outros resultados. E eu aprendi isso na marra, com a experiência, eu aprendi. E isso me trouxe muitos resultados. Isso traz muitos resultados para as minhas trilheiras lá no Método Trilha. Graças a Deus que a gente vai conseguindo passar cada vez mais. E a gente tem muitos casos lá que a gente aprende junto, né? Muito junto. Hoje mesmo a gente estava aprendendo com um caso de uma trilheira, acho que ela está até aí, que eu vi Letícia entrando.
de uma criança de 4 anos, que está investigando piodermite, pioderma, está sendo investigado. O que está acontecendo com essa criança? A criança, 2 anos, ela tem isso, de 4 anos, com 2 anos iniciou essas feridas que vêm e voltam, vêm e voltam. Então, alguma coisa tem nesse paciente. Não vamos simplesmente pegar uma criança dessa, um paciente desse, internar, dar antibiótico, trocar curativos, vai cicatrizar de novo, mas depois vai reabrir. O paciente precisa de um diagnóstico, minha gente. Precisa de um diagnóstico. E cabe a gente entender, investigar, para poder dar qualidade de vida para esse paciente. Quantas vezes a gente cai nessas armadilhas, né, dos plantões? Muito interessante mesmo, né, Aline? Quantas vezes a gente não cai nas armadilhas dos plantões de atender o paciente, fazer o paciente melhorar e dar alta para o paciente vai embora. E a gente perde o caso, a gente não sabe o que foi que aconteceu com o paciente depois não vive uma vida com qualidade, não vive uma vida saudável, voltam as feridas do paciente, ele volta, retorna para dentro do hospital e fica, ó, nesse processo, né? E aí, quantos pacientes, quantas vidas a gente podia ajudar se a gente tivesse um outro olhar, se a gente tivesse um olhar clínico para esses pacientes. A gente ia ajudar muito mais pacientes, muito mais, né? E quando a gente começa a tratar os pacientes, começa a ter resultado, e mesmo assim, né, mesmo sem olhar clinicamente para o paciente, digamos assim, né, a gente tem resultado. E quando o paciente volta, quando a gente tem resultado, o paciente volta, abriu a ferida lá de novo no mesmo lugar. Não dá uma tristeza? Não dá uma tristeza, não dá um negócio assim, meu Deus do céu, não estou acreditando. Todo aquele trabalho para poder cicatrizar. Depois que cicatriza tudo, a ferida vai abrir de novo. E a gente vai lá e começa de novo, né? O passo a passo, meses e meses, dias e dias, para poder a gente conseguir cicatrizar de novo. E aí, quando a gente fica nesse processo, a gente só fica tratando, trocando curativos, né? Na verdade. A gente troca curativos, e a gente não vai entender nunca o que está ali impedindo a cicatrização daquele paciente. Qual é o problema real? Qual é o diagnóstico real daquele paciente? Vocês estão entendendo? E não é que a gente, enquanto enfermeira, não é para fazer isso, minha gente, e isso é outra armadilha que a gente cai. A gente acha que os enfermeiros não podem fazer isso, não podem olhar clinicamente para o paciente, não podem fazer os exames laboratoriais do paciente, não pode solicitar os exames, não pode analisar os exames laboratoriais do paciente. A gente não pode entender o que está acontecendo com o paciente, é isso? A gente não pode dar diagnóstico. Por exemplo, eu peguei um paciente que ele está com ureia, creatinina, ácido úrico, tudo ruim. Potássio, sódio, tá tudo ruim, né? Tá tudo fora do padrão normal. Então, ele está com a função renal prejudicada, certo? Então, eu posso dizer que o paciente está com a função renal prejudicada. Eu posso dizer que ele tem uma insuficiência renal? Não, porque a insuficiência renal é diagnóstico médico, e não sou eu que dou o diagnóstico. O médico é que vai dar o diagnóstico. Mas eu identifico o problema do paciente. Claro que não é só isso que vai identificar o problema do paciente, ele vai precisar fazer uma ultrassom de vias urinárias, ultrassom ali da próstata também, né, de toda a parte do sistema urinário dele, né, das uretras, dos ureteres, né, todo o sistema urinário. Ele vai precisar colher uma proteinúria de 24 horas, ele vai precisar colher uma urina, realmente, para poder entender o que está acontecendo ali com ele, né? Então, ou outros exames. Pode fazer vários exames que o médico que vai solicitar, esses exames mais específicos. Mas eu identifiquei no exame laboratorial que ele está com a dificuldade, que ele está com a função renal prejudicada. E aí a análise específica desse paciente e o diagnóstico, quem vai dar é o nefrologista. Então, o nefrologista eu vou encaminhar. Por quê? Porque eu identifiquei que aquilo ali está impedindo a cicatrização do paciente. Eu identifiquei que o paciente ele precisa de um acompanhamento de um especialista. Eu não vou dar o diagnóstico, mas eu posso identificar isso e eu posso devolver a vida do paciente de outra maneira. Porque eu poderia, sim, com esse paciente, se ele tivesse com a função renal pouco prejudicada, não tanto, eu poderia chegar e fechar uma ferida desse paciente. O paciente poderia fechar essa ferida, mesmo com toda a dificuldade de oxigenação para essa ferida no paciente renal. Só que eu poderia fechar a ferida e fechar a ferida e depois.
Depois o paciente que é diabético tem insuficiência venosa, insuficiência arterial, insuficiência renal, né? Tudo isso, depois ele ia fazer o quê, esse paciente? Ia voltar essa ferida desse paciente. E ele ia novamente passar por todo o processo emocional, inclusive, né? De vida, de rotina, psicológico, tudo. Tudo, minha gente. Vocês entendem o quanto é nossa responsabilidade, o quanto é importante a gente olhar para o paciente clinicamente?